Vamos falar sobre um mercado, cara, que é gigante, trilionário e ainda é pouco explorado, principalmente por aquele que detém poder sobre o recebível, que é a pessoa que transacionou, que é a padaria, que é o supermercado. Vamos trazer informações novas para o mercado e abrir os olhos de quem tem esse potencial. Esse recebível que você tem, posto de gasolina, ele não precisa virar só dinheiro, ele pode virar gasolina. Você pode vender ele por gasolina, você pode vender ele por dinheiro, você pode vender ele porque você está pagando um fornecedor de óleo, entendeu? Você pode pagar um aluguel. É um mercado enorme que dá para fazer muita coisa com isso. Dentro da maquininha, ele sabe qual é a taxa, qual é o prazo e quanto que a maquininha paga. Ele já tem uma oferta, ele já tem a certeza. É assim, ninguém vai ficar sem dinheiro. É isso que é o mais importante dizer. Pô, eu preciso pagar meus funcionários. Fica tranquilo, você vai pagar. Só que você tem uma possibilidade de conseguir uma taxa melhor. E, às vezes, antecipar somente aquele valor que realmente você precisa. Esse é o mercado trilionário. Quando a gente fala de recebíveis de cartão de crédito, a gente fala de toda uma indústria que movimenta muito dinheiro a todo momento. É uma indústria que teve uma mudança muito grande nos últimos 15 anos e que agora ainda tem umas oportunidades que não foram capturadas. Existe valor na mesa a ser capturado. Hoje a conversa, a gente vai focar em cima aí dos recebíveis de cartão de crédito para entender realmente quais são essas travas, o que está impedindo desse valor de ser capturado e como é que você pode fazer isso. O papo hoje é com o Rafael, ele é fundador da Pay Sales e tem uma trajetória de mais de 20 anos no mercado, com passagem do Santander, BV e uma série de outras instituições financeiras de renome. Aprendeu muito e hoje está olhando para essa oportunidade. Um prazer te receber aqui hoje, Rafael. Nossa senhora, prazer é tudo meu. Agradeço pelo convite que você fez para mim. Vamos falar sobre um mercado, cara, que é gigante, trilionário e ainda é pouco explorado, principalmente por aquele que detém o poder sobre o recebível, né? Que é a pessoa que transacionou, que é a padaria, que é o supermercado. Enfim, e fico muito feliz de estar aqui com vocês, de estar participando e vamos para frente, vamos trazer informações novas para o mercado e abrir os olhos de quem tem esse potencial. Legal, é muito bom te abordar, então, de novo, obrigado aqui pela participação. E eu queria começar o seguinte, assim, a gente fala de um mercado que em algum tempo atrás você tinha aquele duopólio, você tinha um cartão que aceitava num lugar, não aceitava, e aí vem aquele grande projeto de interop, enfim, várias mudanças. E eu sei que isso está totalmente alinhado com a tua trajetória, com a tua carreira. Eu queria pegar esse contexto, então, saber um pouquinho da sua trajetória e a gente ir olhando o que vinha acontecendo neste mercado até os momentos que a gente está hoje aqui. Exato. Bom, tenho 40 anos, sou economista, tenho 20 anos de mercado financeiro. A trajetória minha sempre foi banco, né? Então, durante 15 anos eu trabalhei em banco, na área de produtos e novos negócios. E há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ainda o banco não tinha entendido que a maquininha e o banco podia ser uma coisa só, né? Então, existia anteriormente a questão de você ter as adquirentes e ter os bancos, que eles não comunicavam muito entre elas, não tinha muita sinergia entre elas, mas aí o banco entendeu que a adquirente junto na estrutura é uma coisa super importante, né? Então, o primeiro a dar passo nisso foi o Itaú, onde a Redcard, na época, né? Hoje é a Rede, o dono era a Citibank, Itaú e a própria Mastercard. E o Itaú veio, comprou tudo e fechou o capital da empresa, internalizou, né? Continuou com o negócio como rede, mas ele trouxe para dentro 100% da estrutura. E aí começou a fazer as sinergias com o banco, né? E isso aconteceu com a GetNet, que foi adquirida pelo Santander, abriu o IPO, depois fechou o IPO. Hoje tem a Cielo, que na época era a VisaNet, que existe, dono da Cielo é a Elopar, que a Elopar é Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que estão tentando fechar capital até hoje e tem umas entraves lá com os minoritários. Então, todo mundo hoje, todo banco hoje tem a sua maquininha de cartão. Por quê? Porque ali ela consegue ter acesso a diversas informações e aos recebimentos dos estabelecimentos comerciais e poder fazer o seu vender outros produtos em cima daquele ponto de venda, né? Então,
Hoje é difícil você entender um banco que trabalhe dentro do varejo, do mercado e não ter uma maquininha. Mas isso houve uma mudança. Com a melhoria da lei, né? Então, o Banco Central viu que estava começando a movimentar um valor extremamente alto dentro desse mercado. Chegou para o governo federal, preciso regulamentar isso aqui. Aí o governo fez uma lei onde ele autoriza o Banco Central a regulamentar. O Banco Central pegou e falou assim, poxa, para eu começar a regulamentar, o que eu vou fazer? Vou falar com cada adquirente? Não. Bateu nas bandeiras, então eu fui lá na Master, na Visa, na Elo, na Hipercar, né, que deixou de existir esses poucos tempos, na Max, falou assim, daqui para frente eu vou dar as regras e daqui para frente vocês vão ser obrigados a passar a regra para os seus clientes. Quem são os clientes das bandeiras? Os emissores e as adquirentes, né? E aí começou toda a parte de regulamentação que disponibiliza hoje esse mercado trilionário para fazer muita coisa. Uhum. E é legal que, nesse momento, a lei também começa a permitir a criação de vários outros players, né? Então, você tem junto ali com as IPs e todos esses participantes. E acaba que isso, vamos dizer assim, vira realmente... Chega ao ponto de ter aquela febre das maquininhas. Em alguns momentos, você chega, né, em alguns balcões e, cara, tem tudo que é tipo de cor diferente em cima da mesa ali. E, enquanto isso, a população aumentando muito o uso, né? O cartão ficou mais acessível, o crédito foi para mais pessoas, né? Então, hoje, obviamente, nem todo mundo ainda tem crédito, mas o uso do cartão está muito mais popular do que era nesse momento ali no mercado, né? Exato. Após o fim do duopólio, como você bem disse, houve novos entrantes, porque não tinha lógica você ter um cartão Mastercard e ser obrigado a passar na Redcard. Uhum. Não. Então, houve essa ruptura. E aí começou novas entradas. Então a GetNet foi a primeira a entrar. E aí teve diversas empresas, tanto brasileiras como gringas, vieram para o Brasil para entrar nesse mercado. E aí o que aconteceu? Abrindo isso, o cartão de crédito ele ficou mais acessível à população. Não só de crédito, como de débito também, né? Porque o mercado nasceu com o cartão de crédito. O de débito foi algo posterior que foi agregado junto ao mesmo plástico. Que hoje, dificilmente alguém usa plástico, mas quando juntou o débito e o crédito no mesmo plástico, deu muita impulsionamento para o negócio, né? Então, de lá para cá, o que foi a evolução do sistema? Um monte de empresa entrando, isso foi bom porque gera competitividade, baixa o custo. Imagina antigamente, você falar há 20, 30 anos atrás, um restaurante ele tinha que ter uma máquina da Max, uma da VisaNet e uma da Redcard. E cada uma com uma taxa, ele não podia negociar aquilo, acabou. Uhum. Agora não, agora ele consegue, como você bem disse, ter várias máquinas e poder negociar entre a parte dele. Então foi uma coisa muito boa que o governo fez, possibilitando aí as empresas, o varejo, ter a possibilidade de negociar a taxa. Então houve uma queda abrupta nos custos de maquininha de cartão de lá para cá. E eu acho que dá para melhorar mais ainda. A hora que as pessoas, que o varejo entender o potencial dos RCCs, que são os recebíveis de cartão de crédito, né? Então a gente vai falar muito de RCC, mas vamos voltar que é o recebível de cartão de crédito. A gente consegue ter uma outra virada, como aconteceu lá na abertura das maquininhas, para baixar mais ainda e utilização melhor desse recebível. Entendeu? Dentro do estabelecimento comercial. Eu queria até abordar isso, assim, para a gente pegar do ponto de vista da evolução do cenário do RCC, mas para a gente partir do começo, vamos definir, cara, o que é o recebível do cartão de crédito, porque eventualmente, sei lá, tem gente que é de outros produtos aqui e de repente pode estar um pouco por fora do que claro. Você está falando. Então, o que é o recebível de cartão de crédito? É um contas a pagar da adquirente com o estabelecimento comercial. Então, eu for lá hoje, sair daqui, vou abastecer meu carro. Passei R$100 no cartão de crédito no posto de gasolina. Numa maquininha, por exemplo, da GetNet. Então, o que acontece? Esta noite, né, para amanhã, a GetNet tem que registrar esse recebível. Existe uma normativa do Banco Central que obriga todas as adquirentes a registrar. Que é legal até a gente botar aqui um asterisco que, assim, o formato que é feito hoje da registradora também é novo, não era, relativamente novo, não era assim no começo, né? Não era. Antigamente não tinha essa informação.
Então, o governo, o Banco Central criou a figura das registradoras como se fosse um cartório, como se fosse um Detran. Então, no Detran você tem lá registrado todos os carros. No cartório você tem registrado todos os imóveis. Nas registradoras você tem todos os recebíveis de cartão de crédito. Entendeu? Então, como se fosse um Detran que a GetNet vai lá e ela registra que ela tem uma obrigatoriedade de pagamento hoje, dia 30. Então, vai ser no dia 30 do mês que vem que ele tem que receber esse recebível desses R$100, descontando a tarifa de serviço, que chama-se MDR. Então, vamos supor que ele tem que receber R$98 no dia 30 do mês seguinte. O que vai acontecer? Isso dá abertura para ele poder negociar esse recebível, não só com a própria maquininha. Sim. Ele tem a opção de fazer isso para a própria GetNet, ou esse contas a receber, ele pode negociar da maneira que ele bem entender para o mercado. E até apontar aqui, no começo, você não negociava a taxa e você tinha um valor a receber, e é natural no Brasil. Você, enfim, tem um prazo de pagamento descolado do seu prazo de compra, etc. E aí você faz o que o empreendedor vai fazer é antecipar aquele negócio ali. E ele, em determinado momento, ele não tinha opção, né? Ele só poderia antecipar com aquele determinado player, até que o pessoal falou, bom, peraí, vamos criar aqui essa figura de registrador também para que haja competição em cima da antecipação desse recebível. Né? Exatamente. Então, o que o governo fez? O que o Banco Central fez? Criou a figura das registradoras. Hoje nós temos 4 registradoras homologadas pelo Banco Central, que é a Núclea, que é a antiga CIP, tem a B3, tem a TAG e tem a CERC. Né? Então, e elas funcionam com uma em comunicação entre elas, uma coisa chamada interoperabilidade. É um nome feio, mas é uma questão que elas se conversam em tempo real entre si. Tá? E isso tem toda uma regulamentação em cima delas. Então, o que o governo fez? Poxa, vamos registrar esse título e dar a possibilidade daquele posto de gasolina negociá-lo da maneira que ele entenderia. Então, vamos voltar na história, né? Antigamente, tinha 3 maquininhas, uma para cada cartão. Você não podia fazer nada. Aí, depois, abriu várias maquininhas, porém, você só conseguia antecipar com as próprias maquininhas aquele recebível. Agora, o governo não. Falou assim, agora vai ser registrado e você tem a liberdade, né, de poder negociar da maneira que você bem entender posto de gasolina. Então, a gente está no segundo abertura, entre aspas, do mercado. Que é um negócio que já era normal para ele descontar recebível quando ele estava falando de repente, um boleto, ele vai numa festa, ele já tinha caminhos para... Assim, o empresário já estava acostumado a antecipar recebíveis e aí acontece que esse do cartão de crédito começa a ser facilitado o formato de se fazer isso. Né? Exatamente. Vendo essa facilidade que existia nos outros meios de pagamento, então, antigamente era cheque. E pegava o cheque, eu trocava com quem eu quisesse. Aí depois foi pro boleto. As empresas que emitem boleto, ela consegue trocar no banco que emitiu, ou com factory, securitizadoras, enfim, com fundos. E aí ela tem um mercado enorme que ela pode negociar esse boleto. E a maquininha de cartão não, estava travada com a própria empresa. Então, não é incomum você chegar hoje num posto de gasolina, numa padaria, numa pastelaria, qualquer tipo de empresas menores. Você olha no balcão, como você bem disse, você tem lá... Eu brinco que é o arco-íris, porque você tem a verde, a vermelha, a amarela, a laranja. E aí, o que acontece nesse dia a dia, né? Com esse empresário? O cara da padaria vai chegar para você que é caixa e falar assim, ó, passa tudo na vermelhinha. Aí você vai trabalhar na vermelhinha. Aí o cara da laranjinha... Se for crédito, passa aqui. Se for débito, passa no... também tem. Então o cara da laranjinha vai ligar para mim e falar assim, poxa, por que você parou de transacionar comigo? Ah, porque eu tô na vermelhinha e na vermelhinha eu consigo uma taxa menor. Ah, então eu consigo baixar para você também. Aí ele vai virar para você que é o caixa e falar assim, agora você passa na laranja. Ah, mas passa na laranja só o que é débito. O que é crédito você passa na verde. E aí fica aquela bagunça total. E assim, eu fico imaginando um cara... Um controle para fechar o caixa, para olhar essas coisas. Mas deve ser um complexo, porque a gente sabe que cada maquininha tem uma conta corrente por trás. Por quê? Porque o banco quer fazer o crossover de produtos dentro daquele estabelecimento comercial. Então, uma coisa que, entre aspas, é meio que obrigatória, né? Não existe obrigatoriedade, mas existe aquela venda conjunta, a conta corrente. Então, imagine você, no dia seguinte, você recebendo um pouquinho na verdinha, um pouquinho na laranjinha, um pouquinho na vermelhinha, para você juntar tudo isso, fazer conferência
dos valores. Sim, sim. Então, é um negócio assim que é muito, muito complexo. E o que a gente vem, né, trazer ao mercado é a possibilidade da negociação disso aí. Cara, esse recebível que você tem, posto de gasolina, ele não precisa virar só dinheiro. Ele pode virar gasolina. Você pode vender ele por gasolina. Você pode vender ele por dinheiro. Você pode vender ele porque você está pagando um fornecedor de óleo. Entendeu? Você pode pagar um aluguel. É um mercado enorme que dá para fazer muita coisa com isso. É muito, e é interessante que, à medida que isso foi evoluindo, foi abrindo muita oportunidade de negócio que realmente não estava ali visto. E aí, por exemplo, quando a gente ainda fala dos recebíveis nas registradoras, começa toda essa operação de como é que funciona ali a registradora para falar assim, olha, se o Gabriel ele tem 5 mil para receber, eu posso começar a usar isso como garantia também para operações de crédito. E aí começa aquela tal da averbação e fumaça. Queria que você pudesse contar um pouco isso, porque são muitos termos. Exatamente. E às vezes para quem está ouvindo não está 100% nesse dia a dia, pode não entender. Mas assim, é um mercado, pelo tamanho de volume dele, muita gente fica de olho. E tem muita coisa que é bem específica desse contexto, né? Nossa, mas é muito assim, é muito boa a sua pergunta, porque os recebíveis, eles não são registrados há pouco tempo. Eles são registrados há muito tempo. Claro que a normativa ela foi melhorando, né? E agora a 267 de 2022, que entrou no ar, e ela está sofrendo novas melhorias e não vai deixar de existir porque o mercado ele vai mudando e o regulador ele vai acompanhando essa mudança junto nas normativas. Então, a gente tem chamada dentro das empresas para ver qual é a melhoria que precisa. O registro já existe há muito tempo. Quando os bancos entenderam essa questão de registro, falaram assim, poxa, tem um mercado gigante aí, então vamos fazer a trava de recebíveis. O que é a trava? É onde existe um fumaça. O que é um fumaça? Você fatura lá 100 mil por mês na maquininha. Você consegue antecipar 100 mil por mês de cartão de crédito. Só que você precisa de mais dinheiro que isso, porque você precisa de um fluxo de caixa. Então, o banco, além de antecipar esses 100 mil, ele te dá mais 20 mil de um capital de giro. Esse capital de giro tem toda uma... É totalmente diferente, uma taxa de juros mais alta, mas uma das garantias é a trava do recebível. O que quer dizer isso? A trava do recebível quer dizer, independente de qual máquina que ele use, vamos supor que ele fez isso tudo com o Itaú, mas ele foi lá e pegou a maquininha da GetNet. Independente da máquina da GetNet, tudo que ele transacionar vai cair no Itaú. Então, o banco, a hora que ele começou a emprestar dinheiro em cima dessa trava de recebíveis, que é a trava da conta corrente, ele começou a ter mais segurança sobre essa operação. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver lá a Stone, GetNet, Cielo, não importa qual máquina, vai cair tudo no Itaú. Então, o Itaú tem mais segurança de receber esse pagamento daquela parcela do empréstimo de capital de giro de 20 mil reais. Isso já baixou as taxas de juros? Sim, já deu uma reduzida, já ajudou o estabelecimento comercial. Tanto que essas travas podem ser feitas por bandeira, cara. Então, aí começa complicar um pouco mais. Então, eu posso fazer... Tem uma lógica grande ali. Pode ser bandeira, pode ser até um determinado valor. Exato. Aí entra as prioridades ali, né? Exato. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu posso fazer a Master no Bradesco, Visa no Itaú, Elo no Santander, e aí eu posso utilizar esses recebíveis de uma forma que eu possa negociar. Claro que isso a gente está falando de empresas um pouco mais robustas, mais que tem um faturamento um pouco melhor, que tem uma infraestrutura e conhecimento das pessoas que trabalham para operar dessa maneira, tá certo? Então, vendo esse cenário, trazendo... O mercado evoluiu com a 264, aonde tirou todas as arestas e todas as dúvidas em relação à negociação do recebível. Então, assim, beleza, uma trava é uma coisa que já existe, já acontece e o mercado já usa. Só que deu um outro salto, né? A normativa na melhoria dela, que é a possibilidade de negociação daquele RCC. Então, É engraçado, na minha cabeça, quando falo RCC, me vem o comprovante. Assim, na hora eu penso no comprovante do menor possível, que é uma transação, né? Exato. Porque você fez uma transação lá de R$100 na maquininha, ela sozinha é o menor
vamos dizer assim, é o átomo do que poderia ser esse recebível. É o mais granular, né? É. O RCC ele é um pouquinho acima disso. Ele não traz venda a venda dentro do sistema, mas ele traz a junção dos recebíveis. O que é considerado um RCC? É uma mesma adquirente com o mesmo prazo de dia de pagamento, com a mesma bandeira do mesmo cliente. Legal, então, o que quer dizer saber. isso? Quer dizer isso. Você tem um posto de gasolina? Tenho. O posto de gasolina, ele está vendendo todas as transações de gasolina hoje. Vamos supor que vende tudo há 30 dias. Então, se tiver lá 5 vendas, uma com Master, uma com Visa, uma com Elo, 4, né? Vamos tirar aí para cá. Uma com Amex, na mesma maquininha, amanhã ele vai ter 4 RCCs. Entendi. Então, se fosse tudo na mesma bandeira... Se fosse na mesma bandeira, ele tem só um. E com o mesmo prazo também, né? Isso, porque ele aglutina os valores. Entendi. Né? Então, e aí, esse RCC, ele pode negociar integral ou parcial dele. Porque se você pegar um estabelecimento, posto de gasolina, novamente o exemplo, que fature muito, fatura 3 milhões no dia, uma empresa grande, ele vai ter um recebível de 3 milhões para receber. Poxa, às vezes ele não quer negociar tudo aquilo de uma vez só. Então, ele pode também fatiar aquele 3 milhões em diversas partes. Legal. Então, uma parte eu vou pegar dinheiro, uma parte eu vou comprar gasolina, outra parte eu vou comprar óleo, outra parte eu vou pagar meu aluguel. Ele consegue fazer isso. Então, o cenário é muito, muito bom e as pessoas, infelizmente, não sabem. Então, antes da gente entrar nessa parte, eu queria só pegar um outro ponto, que eu acho que aumentou essa competição. Se não me engano... não sei se é 7834, que foi um normativo que começava a falar o seguinte, agora a informação de todos os recebíveis que você tem, você pode passar com um clique para um outro player, né? E aí isso também aumenta a competição e aumenta essa disputa pelo, olha, eu quero teu recebível. De repente, era aquela história que você falou, né? Parou de vir um fluxo meu aqui e eu sei se parou porque você não está usando ou se parou porque não está tendo nada, né? Exato. Então, porque também tinha essa história do lojista eventualmente, bom, já que eu estou travado nessa aqui, eu vou passar na outra, e aí tentava de algumas formas também, na negociação dele ali, se virar, né? Isso. Nos primórdios era exatamente assim. Então, o que acontecia? Como não existia trava de recebível, o cara estava usando a maquininha da Cielo e estava caindo no Bradesco. Aí ele começava a ter dificuldade de pagar o Bradesco, porque ele pegava a maquininha da rede e começava a cair no Itaú. E o Bradesco que se dane. Então, a trava de recebível foi uma evolução devido a essa dor dos bancos. Legal. Não? Então, teve a normativa, como você bem disse, a melhoria dela foi a 3681 e a melhoria da 3681 foi 264, agora 2022. Então, foi uma evolução e a melhoria do processo dentro do ecossistema de meio de pagamentos, né? Então, tendo essa dor, já criou a trava de recebíveis. Então, independentemente, aí criaram uma coisa chamada SLC, que é o Sistema de Liquidação de Cartões de Créditos, que ficam hoje dentro da Núclea. Então, a adquirente, na verdade, ela não passa... A Cielo não pega o dinheiro e deposita na sua conta. Ela pega aquele montante de dinheiro de todos os clientes, são bilhões de reais por dia, que ela coloca nesse sistema de SLC, e esse sistema de SLC, ele reparte os pagamentos para cada um. De acordo com o que cada um foi colocando na sua registradora ali. Exatamente. Então, aquela unidade de recebível que eu expliquei anteriormente, ele vai falar assim, tá bom, tem uma unidade de 3 milhões. Que faz essa liquidação de um dia para o outro. E ali, ele tem a partezinha de cada um, quem está sabendo é a registradora, neste caso a Núclea, e ela vai pegar aqueles registros e vai pagar uma parte para você, uma parte para o banco A, outra para o B, outra para o C. E para o próprio... Enfim, isso pode cair para o cliente também, né? Claro, claro. Ou o que sobrou daquele recebível cai na conta do próprio cliente. Dele ali, né? Exato. Aonde ele decidiu receber. Sim. Isso aí até era um desafio de UX também para o cara entender, por exemplo... Porque às vezes o cara tá tão enrolado com um negócio aqui, outro ali, para ele entender também, olha só, foi para esse... e esse é o meu. Dependendo de como faz a gestão, né? Pode se tornar ali um desafio, né? Rapaz, como você disse, a comunicação com a ponta, né? Ela é muito importante dentro das adquirentes. E tem que deixar extremamente simples. Porque se ele achava que ele ia receber
R$1.000 e recebeu 500, falava, a adquirente não me pagou. Aham. E, na verdade, ela pagou sim, mas ele fez compromisso em outros lugares que ele não recebeu. Sim. Então, essa comunicação entre adquirente e estabelecimento comercial, através do aplicativo, através dos canais de atendimento, ela tem que ser extremamente clara. Fala assim, ó, foi pago, porém, foi pago para o Banco Itaú, que você tinha um empréstimo lá e tem um percentual dessa bandeira que foi para lá. Entendeu? Então, é algo que as adquirentes estão melhorando com o tempo, né? Claro que a gente vai correndo atrás do prejuízo, às vezes, porque a hora que começou a acontecer tudo isso, as adquirentes começaram a ter muita reclamação. E É um volume muito grande, né, cara? Não, e uma ligação custa dinheiro, gente. Sim, pelo sim. amor de Deus. Ninguém quer receber a ligação de reclamação. Eu quero receber a ligação de elogio e de eu quero comprar mais. Eu quero comprar mais. Isso. Como é que eu faço? Eu abri mais uma loja, eu preciso de uma outra maquininha. Isso é uma ligação boa. Agora, a ligação fala assim, eu não recebi, e até explicar que focinho de porco não é tomada para o estabelecimento comercial, dá um certo trabalho. Então, essa comunicação está melhorando muito. A gente percebe, né, através dos nossos clientes, que tem empresas que já estão mais evoluídas e empresas que estão um pouco menos. Mas eu acho que, com o tempo, isso vai chegar num patamar muito bom para todo mundo, porque economiza de custo, né? Economia de custo. E hoje eu queria, vamos lá, agora pra gente entrar nesse tópico, é o seguinte. Eu queria entender aonde que tá esse, vamos dizer assim, né? A gente tinha essas promessas do mercado de aumentar a competição e etc. Criou-se uma série de infraestrutura para permitir vários casos de uso, inovações, etc. Onde que está hoje, talvez, né? Qual é a oportunidade? Aí eu queria entrar mais nesse cenário, assim, de o que está funcionando bem ou o que não está funcionando tão bem, que aí tem uma oportunidade madura aí para ser atacada, que é o que vocês também estão olhando. Exato. Muito bom, muita boa pergunta. Claro, quando criou as registradoras, criou a interoperabilidade, isso tem muito trabalho. Mas a gente está falando de 2022, né? A gente está falando de 3 anos atrás, deu bastante problema. Hoje, o sistema está extremamente azeitado. No comecinho eu sofri um pouquinho, porque eu trabalhei um pouco com isso. E aí, eu na época, eu trabalhava na Tino, que se tornou TruePay. Era TruePay e virou Tino. Então, eu tive contato do zero, porque eu não conhecia, com SLC e não sei o quê. E o número tá igual aqui, não tá? Eu posso... Porque eles estavam usando, justamente para dar crédito pro lojista, usando o recebível dele. Então eu apanhei um pouco do tipo assim, olha, agora eu preciso explicar para ele esse negócio, não tá batendo. Exato. Então foi a oportunidade que eu tive, foi ali realmente em final de 21, 22 ali, nesse momento que ainda estava um pouco confuso, mas eu já ouvi de bastante gente que melhorou bastante de lá para cá, né? Sim. Melhorou muito, né? Houve evolução da normativa, como eu bem disse, e também teve evolução do próprio mercado, porque não adianta ficar se debatendo. E o Banco Central está muito atuante nesse mercado. Porque, como a gente já disse aqui, é um mercado trilionário de 3,3 trilhões. É a estimativa que a gente tem de registro de recebíveis no mercado neste momento. E é claro que só cresce, né? Pra você ter uma ideia, só para trazer um dado para ti. De 2023 para 2024, o mercado cresceu mais de 10%. Então, vem crescendo 2 dígitos há muitos anos. Pra você ter uma ideia. Em 2016, o mercado era de 1,6 trilhões de reais. Caraca. Em 2024, o mercado é de 4,1 trilhões de reais. Isso sem considerar PIX. Isso assim... Isso considerando o PIX, que em teoria, mas vai diminuir e o negócio continua crescendo. Exatamente. Né? O PIX, ele fez com que o débito não subisse. Então, todo esse crescimento foi gerado através do crédito. Né? Então, o cartão de crédito vai acabar? Não vai acabar. Por quê? Porque quem tem cartão de crédito, ele tem benefícios por usar aquilo. Ele paga daqui 30 dias, ele paga daqui 20 dias, 40 dias, conforme a sua fatura. Ele tem lá o retorno que o banco dá para ele, o banco emissor, né? Então, é uma coisa que ele consegue comprar parcelado, uma série de coisas que tem o benefício. Então, eu acho que o débito ele vai morrer uma hora, sim, porém, com umas questões bem lentas, assim, porque o Pix vai tomar espaço, não tem jeito. Mas quem tem cartão de crédito vai continuar usando cartão de crédito. Não vai deixar de existir. E aí, chegando ao ponto. Então, dentro da evolução, né? Criou as registradoras, criou a trava de recebíveis, criou o sistema de liquidação, criou a interoperabilidade dos registros. E agora vem uma nova onda, que é as negociações desses recebíveis, né? Que as pessoas ainda não têm noção. Então, pra você ter uma ideia, em 2020 eu comecei a empreender. Eu criei uma subadquirente do zero.
né? E vi tudo isso como você viu também, só que eu vi como subadquirente. Então, na minha subadquirente, chegou um momento, em 2023, 2024, a gente estava antecipando de 2 milhões e meio de reais por dia de recebível e de cartão de crédito. Então, como é que funciona a subadquirente? Eu brinco que é, entre aspas, a segunda divisão das maquininhas. Uhum. Então, é uma coisa regulamentada, é 100% correto. Não é algo que não exista. Então, a gente tem contrato Sim. com as bandeiras, tem Então, aliás, cliente, o mercado é gigante. Grandes empresas estão aí, várias começaram como sub também. Sim. Né? E depois foram adicionando outros produtos, serviços. O PagBank era uma sub, o Stone era uma sub, a Zup era uma sub, o iFood, né, que agora é a Zup, era uma sub, enfim. Várias empresas que eram sub, elas galgaram e cresceram e viraram uma adquirente. Por isso que a gente tem hoje várias quantidades de adquirentes. E tem um mercado muito grande nesse. Então, o que acontecia? Eu tinha uma dor. Eu tinha taxas mais baratas dentro do mercado financeiro do que com a minha própria adquirente. Pra você ter uma ideia de número, tá? Eu consegui 0,025% a menos, pontos percentuais a menos de antecipação. Como eu tinha um prazo médio ponderado de 90 dias, 2 milhões por dia, isso me dava um save de 30 mil reais por mês dentro da minha empresa. Mudaria. Eu conseguiria fazer muito mais investimento, conseguiria atender muito mais clientes, abocanharia um volume maior. Só que eu não tinha ferramenta. Então, existia a lei, existia os registros, só que não existia a ferramenta para poder fazer todas essas negociações. Então... Na época tinha essas dores também de você falar assim, pô, a interoperabilidade, ela não era 100%, porque às vezes a informação que estava na TAG, eu vou dar um exemplo, estava em uma registradora, não estava igualzinha na outra. Exato. E aí, qual que tá... Enfim, tinha essa dificuldade. Qual que era assim. correta, exato. Então, não tinha uma ferramenta e também tinha esses problemas processuais, né, que foram sanados com o tempo, de fazer isso tudo funcionar. E aí, eu estava bem desgostoso do mercado, cara. É um mercado extremamente competitivo de maquininha, a gente sabe disso, não tem nenhuma novidade. Mas é você ver a oportunidade na sua frente ali e não poder pegar, não poder pegar. E, ó, eu tô falando... é o cachorro na porta da padaria vendo frango rodando ali. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. E era só uma redução de 0,025 por pontos percentuais da Selic. Cara, era nada. Então, assim, eu imagino empresas que têm um volume alto que consiga reduzir 0,10, cara. Isso é um save em outra. É aquilo que eu brinco com todo mundo, né? Dentro do seu DRE, as primeiras linhas de corte é imposto sobre o seu faturamento e custo de máquina. Sim. Custo de antecipação. Então, se você conseguir fazer um saving ali, ele rebate automaticamente no seu LAIR. E fica... melhora muito o seu resultado. É dinheiro na veia, na mão do empresário, entendeu? Na mão do varejo. E tendo aquilo, eu falei, poxa, não é possível. Enfim, em 2024 houve uma negociação, eu vendi a minha empresa, né? Minha empresa foi lá para o Rio Grande do Sul, vendi 100% dela. E de lá para cá, eu falei, eu vou resolver minha dor. Entendeu? Então, por isso que eu fundei a PaySales. As PaySales fará 1 ano no mês que vem. Que legal. Eu tenho um sócio, o Richard, que está com a gente nessa empreitada. E nós estamos montando um processo exatamente para resolver essa dor. Então, a PaySales veio para ajudar esse mercado a poder negociar a democratizar a negociação do recebível de cartão de crédito como o varejo deseja. Então, a gente veio trazer todo esse potencial que existe nesse mercado para a economia brasileira, entendeu? Então, eu brinco que se a gente conseguir diminuir a taxa de 0,10 pontos percentuais do varejo inteiro desses 3,3 trilhões, cara, a gente coloca mais dinheiro na economia do que qualquer programa do governo. E outras, sem precisar fazer nada. É só fazendo uma ferramenta que funciona, que nossa, graças a Deus, funciona. Legal. Já está legal, já está azeitada, e comunicando às pessoas o que você pode fazer, qual é o potencial que existe dentro dele. Entendeu? É legal. Vamos abordar, então, como é que funciona. Porque a gente está falando aqui que você tira a dor de se fazer essa negociação. Então, a partir do momento que negociar já não é mais uma dificuldade pelo processo em si, você tem mais competição e, naturalmente, você vai ter algumas margens melhores ali que vai beneficiar ali mais pessoas. Então, o cara que consegue negociar, ele
traz mais crédito para si, aí beleza, no volume ele consegue fazer um valor melhor. E pro cara que é o dono daquilo ali, ficou melhor porque ele pagou mais barato numa antecipação, né? Exato. Como é que funciona esse processo, assim? Quem que entra nessa negociação? Vamos começar pelo lado de quem está negociando. Assim, De quem, né? quem tem o recebível, né? Então, Isso. falando do dono da padaria. Beleza, Pensar no beleza. dono da padaria. Ele acorda, o que a grande maioria faz? A maquininha chega para ele e fala assim, ó, se você quiser uma taxa boa, você tem que pegar todo dia o dinheiro. Mas a gente sabe, né, e tirando algumas exceções, que muito provavelmente o cara não precisa de caixa todo dia. Então, antecipar aquele recebível, né? Então, vamos supor que ele vendeu 50 mil reais na padaria dele ontem, ele vai lá e antecipa tudo, recebe 47 mil, com as tarifas já descontadas, né? Um exemplo. Só que ele tinha 30 mil para pagar. O resto ficou em caixa. O que ele faz daquilo? Ou ele deixa em saldo em conta, que é uma... né? Matemática financeira fala assim, não, investe, né? Põe no CDB, depois retira, e aí você tem uma questão de custo de IOF, se vale a pena aquele valor todo. Aí é um outro ponto. E ele pagou por aquele dinheiro. Então, o que as máquinas fazem? Elas meio que obrigam, se você quiser uma taxa legal, você fazer isso. O que a gente está vendo por contramão do mercado? Fala assim, cara, não antecipa. Deixa o seu recebível disponível e você pode entrar através da nossa plataforma, tá? Através do nosso aplicativo, através do nosso portal, negociar essa recebível. Mas com quem, Rafael? Você vai negociar com outro ponto. Então, vamos supor que ele tem lá a taxa de 1,80. Ele pode entrar vendendo a 1,70. Ele conseguiria fazer quase que um leilão ali para ele. Vamos dizer assim, ele vai ter acesso a mais ofertas do que ele se tivesse que fazer isso manualmente lá e ficar olhando. Exato. Dentro da maquininha, ele sabe qual é a taxa, qual é o prazo e quanto que a maquininha paga. Legal? Fechou? Ele já tem uma oferta, ele já tem a certeza. É assim, ninguém vai ficar sem dinheiro. É isso que é o mais importante dizer. Preciso pagar meus funcionários. Fica tranquilo, você vai pagar. Só que você tem uma possibilidade de conseguir uma taxa melhor. Né? E, às vezes, antecipar somente aquele valor que realmente você precisa. Porque se você está antecipando o valor que você realmente precisa, você começa a gerar um fluxo de caixa. Que aí, hoje, eu não precisei... Sobrou, por exemplo, os 17 mil reais. Aí eu vendi mais 50. No dia seguinte, eu não vou acordar com 47 de novo. Eu vou acordar com 17 mais os 50. Eu vou acordar com 67 mil. Eu preciso de 20 mil. Ótimo. Isso vai fazer uma bola positiva no caixa dele, porque ele vai começar a deixar de gastar dinheiro nessa antecipação. Então, estou falando de 2 ganhos. Primeiro antecipar o que você precisa realmente antecipar. E o segundo, talvez ter uma taxa mais barata. Por que talvez? Porque realmente é um leilão. Quando você coloca a sua oferta, é isso que a gente está dando. A gente está empoderando o dono da padaria a colocar a taxa que ele quer vender. Se quiser contar até do ponto de vista de jornada, né? Como é que ele faz? Ele entra na sua plataforma, ele te dá o ok para você consumir os dados, ele vê o que ele tem a receber. Eu queria tentar visualizar um pouco aqui mentalmente como é que seria esse passo até ele ver as ofertas e escolher se aceita ou não. Assim. Sim, vamos lá. Como é que funciona? Tá? A jornada que foi criada pela PaySales, que é o que a normativa solicita. Então, ele baixa o aplicativo, né? E se está na plataforma, tanto no iOS quanto no Android, nosso aplicativo, só procurar PaySales, o logo, você vai conseguir acessar. Baixando o aplicativo, ele vai fazer todo o onboarding dele, então ele vai colocar dados pessoais, dados da empresa, ele vai me dar o opt-in, que é a autorização para consultar essas informações dentro do processo, dentro do sistema. Tem lá os termos da plataforma. Feito isso, a gente passa por todo um cadastro, então a gente tem o conheça seu cliente, a gente faz o fluxo, eu vejo se o Gabriel é o dono da padaria, se ele pode realmente acessar. Se não puder, a gente entra em contato com o Gabriel e fala assim, quem é o dono da padaria? O dono da padaria é da Mariazinha. Então, vamos fazer uma procuração para o Gabriel poder assinar para a padaria, para poder fazer aquela movimentação. E aí, a gente faz toda a parte jurídica. Aprovado, o que vai acontecer? Ele vai entrar no aplicativo ou no portal. O portal no nosso site, tem o portal. Ele vai se logar, ele vai ver todos os recebíveis de cartão de crédito dele, de cada bandeira, de cada adquirente, com cada valor. E aí ele vai poder negociar aquilo. Então ele pode selecionar, ele vai selecionando os recebíveis. Ele consegue ver se tem recebível bloqueado, que ele não pode negociar? Não, bloqueado não, eu só mostro os disponíveis. Tá, entendi. Porque como existe dentro da normativa também fala
que só pode ser informado que está disponível a negociação. Entendi. Então, ele precisa sair dessa antecipação automática, né? Sair dessa corda no pescoço todo dia lá, recebendo tudo, e aí vai ter disponível. Se tiver... Você consegue saber até para falar com ele, né? Vamos dizer assim, para se comunicar, do tipo, olha, você pode ter mais oportunidade, você está mostrando aqui só 20% do total que você tem. Exatamente, exatamente. Até para ele se localizar ali e falar, pô, de repente, essa taxa melhor que eu estou pegando poderia ter um benefício maior ainda, né? Melhor ainda, exato. Então, a gente mostra lá todas as máquinas, todas as adquirentes, perdão, e todos os recebíveis de cartão de crédito dele, por bandeira. Poxa, eu quero antecipar só a Visa, porque eu tenho esse costume que eu vou antecipar só a Visa. Não tem problema, ele tem a opção de antecipar. Ah, eu quero antecipar o mais próximo, eu quero antecipar o mais longe. Ah, eu não vou antecipar do dia 20 porque eu tenho imposto. Eu não vou antecipar do dia 5 porque eu tenho meus funcionários. Então, ele pode pular aquele recebível. Aí ele escolhe o volume e aí depois passa um tempo até ter uma oferta, já tem uma oferta meio que pré... Não sei, tô chutando aqui. Claro. Não, é exatamente isso, né? E aí ele coloca a taxa. Isso é o mais legal. Eu tô dando o poder pro cara da padaria dizer o quanto que ele quer vender no recebível dele. Então, se ele tem lá 2% na GetNet, ele pode entrar lá 1,80. Ah, mas eu vou colocar então 0. Ninguém vai comprar. Exato. Nós temos um termômetro, né? Onde mostra que é improvável, baixa probabilidade, média probabilidade, alta probabilidade daquela venda ser aprovada. Se ele não estiver precisando para amanhã, de repente ele deixa uma taxa menor, porque ele vai ver alguém querendo comprar. De repente, se ele precisa para amanhã, ele falou, vou botar uma taxa um pouquinho maior. É pro dia. É no mesmo dia. Ele recebe no mesmo dia. Isso que é o mais legal, entendeu? É igualzinho o processo na máquina. Só que em vez de ser na máquina, é na nossa plataforma. Em vez de ter uma pessoa olhando que é a maquininha, ele vai ter vários fundos, várias securitizadoras, vários bancos lá dentro fazendo a negociação. E ele vê, entre aspas, para quem ele está vendendo, vamos dizer assim, ou ele vê assim, tem essa oferta aqui e beleza, eu vou receber, vai sair no nome de vocês, por exemplo. Ele sabe sim, porque existem os contratos, né? Sim. Que é assinado, mas ele sabe depois que já aconteceu. E para ele é meio que indiferente também, ele quer receber o dinheiro e é isso. Exatamente. Então, para mim, esse é o ponto que você chegou. Pô, não importa se é empresa A ou B. O que importa é que aceitaram os termos que eu escolhi. Então, eu estou democratizando aquela padaria, aquele restaurante, aquele posto de gasolina, aquele supermercado, em negociar o recebível dele. Tá? Então, vamos lá. Ele fez a oferta. Ele escolheu a taxa, decidiu, ele consegue ver o bruto, que é aqueles recebíveis, qual o prazo médio ponderado, qual a taxa que ele ofertou e quanto ele vai receber. É isso que importa. Ele aceita, né? Aí tem a parte jurídica que ele assina um documento conosco. E aí isso entra para o balcão. Do outro lado, eu tenho um outro cliente. Qual que é a dor hoje de um fundo, de uma securitizadora, de um FDIC, de uma factory, de um pequeno banco, de uma financeira que quer entrar nesse mercado, mas para entrar nesse mercado ele precisa ter a maquininha. E a gente está dizendo assim, vocês não precisam ter a maquininha para entrar nesse mercado. Vocês podem, através de nós... Só na outra parte. Através de nós, se homologar na plataforma, né? E você vai ver todas as ofertas. Quem vai decidir se vai comprar ou não é a sua regra, é o seu funcionário, é a sua política, enfim. Poxa, entregou aqui. Vou querer comprar um recebível de R$30 mil do posto da padaria. A 1,70 da GetNet. Eu tenho interesse? Tenho. E aí ele vai poder comprar. Na verdade, ele está correndo só o risco da adquirente, o que, vamos dizer assim, Deus me perdoe, né? Se uma dessas adquirentes gigantes aí que quebra, o Brasil também já foi... A economia nossa já foi pro saco. Já foi bateu na mesa aqui isso. Já deu problema em tudo. Não vai acontecer. Mas, enfim, é esse o grande ponto. Ele não está comprando o risco da padaria. Um risco país, vamos ele está assim. comprando o risco da maquininha. Entendeu? E aí tem vários riscos. Poxa, tem as gigantes e tem as pequenas. Cada um sabe aonde pode pisar. E aí a precificação vem em cima disso. Vem em cima disso, exato. Então, neste momento, o que a gente faz para esse fundo? A gente apresenta essa oferta. Nós temos uma escoragem, que a gente chama de estrelas. Então, existe o título de meia estrela até os 5 estrelas, que a gente considera como... isso é uma... Mais estrela, melhor. Exato. E a gente demonstra lá qual que é a probabilidade daquele título ter uma inadimplência ou não. Então, a gente considera na nossa escoragem se a venda dele é presencial ou e-commerce, se o modelo de negócio é presencial ou e-commerce, se aquele estabelecimento comercial ele já teve um histórico de chargeback,
junto com a gente. E conforme esse histórico de chargeback, se ele for intensificando, a gente tira esse estabelecimento comercial da plataforma, então a gente faz essa limpeza, né? A gente informa em relação ao prazo médio ponderado que ele está comprando. Se for 30 dias, é um risco. Se for 120 dias, é outro risco. E também a adquirente que ele está comprando. Então, a gente tem lá um histórico de negociações de adquirente que dá dor de cabeça ou não. Por exemplo, a gente sabe que tem algumas adquirentes, mesmo grande, que dá dor de cabeça na hora do pagamento. Mesmo com a regra, com lei, com tudo. Então, o que a gente faz? A gente nem põe lá na plataforma. Entendeu? Então, a gente... Até porque, para muitos desses participantes ali, que era o que eu já sofri um pouco na pele, ele não diferencia você do fulano que não paga. Vai explicar para ele esse mundo, ele não quer saber disso não. Não, ele quer receber o dinheiro dele, exato. E aí, eu preciso preservar os bons negócios dentro do meu ecossistema. Entendeu? Então, para eu preservar os bons negócios do meu ecossistema, eu tenho que tirar as maçãs podres para ela não contaminar as maçãs boas. Sim, sim. Entendeu? Então, é esse o grande ponto que a gente faz. Então, a gente não só traz o cliente que está vendendo, não só traz o cliente que está comprando, mas a gente garante que as negociações entre eles são negociações saudáveis para as duas partes. Legal. Tá? Então, feito isso, o que acontece? Ele vai olhar lá e falar, poxa, legal, eu vou comprar aqui um título de 30 mil reais para 30 dias numa taxa bruta de 1,80, eu vou pagar uma comissão para Pay Sales e eu vou ter uma rentabilidade de X%, vamos supor 1,50, 1,60. E aí ele aceita. Feito isso, ele assina o termo e aí a gente tem um contrato de cessão de direitos creditórios, tá? Porque existe realmente uma venda dele venda da padaria para o fundo. Após a assinatura, eu vou lá na registradora, nós somos homologados pela B3 a fazer todos esses negócios, a fazer todos esses registros. E eu faço a cessão. Eu vou lá em cada unidade, cada RCC dele, que foi escolhido, que está descrito no contrato, que está aparente no portal, e eu vou lá e tiro. Agora não é mais da padaria, e sim do fundo do Gabriel. E aí, faço isso. Quando retorna a minha solicitação, isso tudo via API e é feito em segundos, assim. Quando a gente demonstra para os fundos, eles até assustam, falam assim, mas já foi feito? Eu falei, sim, porque é sistêmico, né? Não precisa esperar o amanhã. E aí, quando retorna, a gente confere, eu pedi 10 recebíveis de cartão de crédito. E são esses recebíveis de cartão de crédito. Se veio 100% igual, ótimo. Se veio uma parte, falou, desses 10, 5 já foram negociados com outra empresa que eu não sei. Aí a gente para o processo e fala assim, não é mais 30 mil, agora é 15. Vocês querem continuar? E as duas partes podem assinar ou não. Ou se aquilo já foi negociado antes de mim, né? Porque a gente sabe, no momento do desespero, é igual antecipar a duplicata 2 vezes. O cara faz aqui e faz lá. Quando chegou para nós, dizendo que já teve uma antecipação realizada em outro lugar, a gente cancela a operação, acabou, não teve custo para ninguém. Tudo dando certo, né? O registro feito, retorno positivo, tudo corretamente. O que a gente faz? A gente abre a parte do pagamento, né? Então, aí tem fundos que falam assim, poxa, Rafael, me faz um arquivo KNAB. Eu faço um arquivo KNAB com os dados bancários daquele cliente. Ah, Rafael, eu vou pagar aqui, menores, eles fazem o pagamento dentro da plataforma, que é o Pix. A minha dúvida era até essa questão de volume. Qual que é o volume mínimo? Porque eu fico imaginando também... Por exemplo, deve ter uma securitizadora, dependendo do tamanho, daqui a pouco cria-se a figura do operador de RCCs ali, porque tem toda uma lógica. Eu vou aceitar esse risco, eu não vou. Eu vou fazer a conciliação depois que esse negócio entrou aqui para mim. Que é o trabalho que, vamos dizer assim, as adquirentes têm dentro de casa para fazer, vamos dizer assim, né, a parte de antecipação deles. Né? Você está desenvolvendo essa operação, né? Exatamente. Então, aí... Pode ser feito, então, por exemplo, o arquivo KNAB, que eu mando para o fundo, faço cortes de 30 em 30 minutos, 20 em 20 minutos, a gente conversa. E ele faz o pagamento, me manda a confirmação desse pagamento, o comprovante, e eu apresento para as partes, falo, teve o pagamento feito. Então, você, Gabriel, dono da padaria, recebeu. Ou ele pode fazer pela própria plataforma, que aí a gente abre um Pix, o copia e cola ou o QR Code, o securitizadora faz o pagamento daquele Pix, e aquele Pix a gente faz o split. Então, fica uma parte com a Pay Sales do comissão nossa e o restante já cai no estabelecimento comercial.
E aí a gente apresenta os comprovantes também feito isso. Após isso feito, então o que aconteceu? Eu sou dono da padaria, recebi a antecipação dos 30 mil, estou com o dinheiro, eu vou tocar minha vida. Para o fundo, a gente ainda tem uma continuidade, que é, como você bem disse, a conciliação financeira. E daí o que a gente faz? A gente abre uma agenda de recebíveis dele, dentro de um... A gente tem no painel e também temos todas as informações via APIs, onde eu falo para ele ao que ele vai receber, de quem ele vai receber, quando vai receber, referente a qual contrato ele vai receber, em qual conta que ele vai receber. Então, são 5 informações granularizadas realmente para todo mundo ter ciência que aquele recebível vai cair na conta dele. E o mais legal de tudo é que, assim, quando todos os dias a gente faz uma conferência das agendas. O que é isso? Eu pego todos os contratos que foram negociados dentro dessa plataforma e confiro se houve uma perda de agenda, por exemplo, um chargeback, né? Então, para você entender, voltando um pouquinho, esse produto ele existe 4 riscos, como você bem disse. O risco da adquirente, dela não ter dinheiro para pagar, e aí a gente tem empresas com baixíssimo risco, empresa com médio, empresa com alto. E aí cada um precifica da maneira que quer. O segundo é o chargeback, que é uma realidade, a gente não pode desconsiderar, por isso que existem as estrelas, onde a gente demonstra lá a questão do chargeback, e também demonstra o ramo de atividade que ele atua. Então, se a gente está falando de, por exemplo, uma companhia aérea, você foi lá, comprou uma passagem daqui 6 meses. Chegou daqui 6 meses, vai viajar o avião por qualquer momento, não suba, não voe, você pode pedir a chargeback. Poxa, mas você comprou há 6 meses atrás? Pode, é a regra do jogo. Então, tem alguns ramos de atividades, alguns quinais que tem mais chargeback do que outros, né? Que tem a probabilidade de ter mais chargeback do que outros. E independentemente se a empresa é boa ou não. Então, assim, eu não estou dizendo se... Da natureza do a natureza ramo, do negócio. Exato. Existe o terceiro problema de risco. O terceiro é o cancelamento. Então, fui lá, comprei uma moto. Passei em 10 vezes no cartão de crédito. Comprei uma CG, passei em 10 vezes no cartão de crédito. Fui para casa, coloquei a cabeça no travesseiro, deu 2 dias, falei assim, puta, eu não vou comprar mais essa moto. Porque eu sonhei que eu me sofri um acidente. O cara pode chegar na concessionária e falar assim, cancela. Porque a lei tem 7 dias para cancelar. Sim. Isso também serve para venda e-commerce. O online, qualquer coisa, em 7 dias... Você pode devolver. E aí existe um cancelamento daquela transação. Então, se o cara tinha lá um recebível, por exemplo, da concessionária de moto, e ele sumiu, ele ficou com, entre aspas, um buraco. Sim. Porque ele já pagou, caiu o dinheiro. Ele recebeu a antecipação do negócio que não existe mais. Exatamente. Então, e o quarto e o último, que esse está cada vez menor, porque o Banco Central está cada vez mais atuante, são as empresas que não fazem corretamente. Então, eu tenho que pagar via SLC, mas eu vou lá e mando um Pix. Né? É um erro de processo. Eu vou lá e mando um Pix para o cara. Então, isso está cada vez... Pega a RCC e mistura com outra coisa, sei lá, manda tudo junto, não descreve o que é. Exatamente. Então, isso está cada vez menor. Então, tirando esses 4 riscos, se você comprar alguma coisa, venda presencial, de uma adquirente boa, grande, que não tem dor de cabeça, você tem praticamente 0 risco de inadimplência. Ah, mas Rafael, eu quero antecipar companhia aérea vendendo e-commerce com uma adquirente pequena. O risco é seu. Eu, se fosse pessoalmente falando, eu não vou. Mas se a pessoa quiser ir, ela vai ter a informação. Às vezes pedaço da carteira dela faz isso, né? Beleza, e ela pode pedir uma taxa super alta, porque esse é o mercado mais restritivo. Então, se ela tiver lá 5% de inadimplência, talvez valha a pena comprar esse título. Sim. É aquela coisa, tudo vale a pena pelo preço que se vende, né? Então, esse é o grande ponto. Então, tendo isso, o que a gente faz? Todos os dias a gente faz as conferências dos contratos em relação às agendas. Para te avisar, Gabriel, que, poxa, seu título você tem daqui 50 dias a receber, e você tinha que receber R$10.732, você só tem 9.000. Falta uma parte. E a gente já consegue atuar sobre essa parte que você perdeu dos recebíveis, para que isso não vire uma inadimplência para o fundo, para a securitizadora, para a factory. Então, a gente traz ainda esse trabalho de manter. Porque se o fundo estiver comprando por uma taxa que ele acorde com o estabelecimento comercial, se estiver recebendo, isso vira uma bola de neve positiva. Né? E a gente quer manter essa empresa conosco operando. E o supermercado ele pode até parar de antecipar com a maquininha e depois, daqui 2, 3 dias, a
a GetNet ligar para ele e falar assim, por que você não está antecipando com a gente? Ah, não, eu entrei na PaySales, lá tô conseguindo uma taxa super boa. Ah, quanto que é a taxa? Tanto. Eu também faço. Ele pode voltar para a GetNet. Não tem problema, é a opção dele. Mas isso é um risco do meu negócio, mas eu já fico feliz porque eu já ajudei esse cara. Sim. E a gente tem quanta gente para ajudar nesse mercado? É muito grande, né? Então, assim, é esse o que a gente tem hoje. E a gente consegue fazer SaaS. Então, se tem uma ferramenta que o fundo já usa e quer abrir isso, a gente consegue fazer isso. Você pega a API também lá, através da API, exato. E pluga lá dentro. Poxa, Rafael, eu tenho um ecossistema dentro do meu negócio e eu quero criar um white label para mim. Você cria? Crio. Não tem problema. Eu vou lá, crio um white label, faço um aquário seu, você coloca seus peixinhos e você trabalha dentro dos seus peixes. Tá? Fora isso, a gente não tem... A gente está falando de um produto que é o produto de antecipação, que é a troca do recebível por dinheiro. Mas ele pode ser feito diversas coisas, tá? Uma das coisas que pode ser feito é dado em garantia. Poxa, você viu... acho que... Não sei se imóvel alugado aqui ou não, mas você tem uma questão de seguro locatício, você tem a questão de apresentar um fiador com imposto de renda. É uma burocracia gigante. Se você tivesse transações com recebível de cartão de crédito, você pode dar isso em garantia. Então, dentro do contrato de aluguel, existe uma possibilidade de colocar uma cláusula, e aí a gente auxilia essa negociação, dizendo que se você não pagar o aluguel, o dono do imóvel ou a imobiliária tem direito a me chamar e eu vou lá e pego o aluguel que você não pagou nos seus recebíveis. Isso pode ser feito por aluguel, pedido, prestação de serviço, contrato, qualquer coisa. Por quê? Se o recebível é da padaria, ela pode fazer o que ela quiser com ele. Ela pode trocar por produto, por farinha ou por garantia. Como uma garantia de empréstimo também, que já acontece lá atrás. Entendeu? Então, são outros produtos que a gente está trazendo ao mercado, novidades para o mercado, que o mercado ainda não acordou. Agora, você imagine, sei lá, uma empresa grande que vende no varejo, Coca-Cola, tem uma possibilidade de ter lá, se ela tiver uma inadimplência, o dono do mercado, da padaria, do bar, dá os recebíveis de cartão de crédito dele. Então, ela consegue dar mais prazo, né? Ela consegue baixar, talvez, um preço, eu não sei. Ela consegue, talvez, ter um maior risco de produto. Então, se você tem um limite de 5 mil reais de compra comigo, talvez aumente para 10. Porque se você não me pagar, eu consigo receber. Isso ajuda a negociação. Claro, tudo isso é feito não somente com a solicitação de um. As duas partes têm que estar cientes, né? Então, o dono do bar, do restaurante, ele tem que saber que ele fez isso. E por isso que a gente tem toda a parte de contratos que a gente auxilia essas empresas a fazer esse trabalho. E aí a gente vira um cobrador, uma empresa de cobrança, né? Só que a gente cobra especificamente somente nos recebíveis de cartão de crédito. Tá? Eu ia comentar com você, falando de futuro, a gente está chegando aqui ao final, eu queria comentar o seguinte. A gente tem outros produtos que viram numa lógica parecida, né? Então tem duplicado escritural, a gente está falando de Pix parcelado, que daqui a pouco vai ter o recebível de Pix numa registradora eventualmente. Inclusive pode estar nas mesmas registradoras, não sei quais vão ser esses trilhos aí, né? Mas assim, vai chegar esse momento. Vai chegar. E eu queria ouvir um pouco das suas perspectivas sobre esse futuro, assim, porque à medida que a gente vai criando novas formas de se pagar, também tem as novas formas de receber, e aí a cadeia vai se desdobrando. Vai antecipar, vai usar como garantia, e por aí vai. Queria ouvir um pouco dessa sua perspectiva. Assim. Para você ver como o sucesso do RCC foi tão grande, que o Banco Central está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V para o duplicatas. Então, as duplicatas estruturais, elas vão entrar praticamente no mesmo rito dos recebíveis de cartão de crédito, né? Então, isso, nós já temos normativa, já as registradoras já estão se preparando para isso, para ter a interoperabilidade, para ter o registro da duplicata. Vai ser exatamente igual. E assim, inevitavelmente, tudo que for meio de pagamento vai ser registrado. Agora, se vai ser o Pix, vai ser registrado o Pix parcelado, não tenho ainda conhecimento, mas é inevitável que isso vai acontecer. Existe um outro mercado também gigante que muito provavelmente vai ser registrado também, que é a questão de VA e VR.
Então, tem uma normativa nova que vai mudar essa gestão das antecipações dos VAs e VRs. Então, provavelmente Tudo isso está na mesma lógica de negociação que onde vocês estão operando. Vai vir. Exato. Então, dentro da Pay Sales, vai ser, falando um pouco de futuro, a gente vai negociar tudo que tiver registrado. Hoje a gente tem o recebível de cartão de crédito, mas a hora que entrar a duplicata, nós já temos o acordo com a B3, a B3 está se preparando para isso e a gente já tem acesso às APIs delas para se homologar também as duplicatas. Então, a gente vai conseguir ter um ecossistema completo para poder falar de recebíveis, não só mais de cartão de crédito. Né? O cartão de crédito é só o que está pronto neste momento, mas a gente tem muito apetite para muita coisa e a gente quer apresentar para o vendedor que tem aquele recebível, dizendo assim, você pode fazer mais com ele. E para o fundo, cara, você não precisa montar uma estrutura gigante de maquininha ou de captação de cliente. Vem aqui que você vai encontrar e vai ter todas essas informações, né? Então, eu vejo assim, inevitavelmente, no futuro e longe, né? É claro que isso não é muito mais, não é tão rápido, vai ser tudo registrado. Não tem jeito. Por quê? Porque você consegue negociar, você consegue ter informação, né? E você dá visibilidade. Como você bem disse anteriormente, na duplicata o cara antecipava em 3 lugares ao mesmo tempo. É uma dor do mercado que o registro acaba. Sim. Porque a hora que você tiver registrado, de quem que é a duplicata? Do Joãozinho, da Mariazinha, acabou. Não tem mais outra pessoa, terceiro, entrando no meio do negócio, entendeu? Boa. Pô, Rafael, queria agradecer a participação, cara. Acho que realmente é uma oportunidade incrível aí, pessoal, olhar. Inclusive, acho que o mercado vai muito nessa direção mesmo, né? Porque a tendência é que aumente a competição. Eu acho que isso é um lema do Banco Central como um todo. Ele está fazendo esse esforço em várias frentes para que, no final, tenha produtos e serviços financeiros melhores para a população. Então, queria agradecer de novo a sua participação hoje aqui com a gente, cara. Agradeço eu pela oportunidade de poder trazer essa novidade antiga, né? É meio ambíguo falar, mas é realmente isso, porque as pessoas não têm ideia e não tem ferramenta que possa instigar. Então, nós viemos para mudar esse cenário. Os recebíveis de cartão de crédito, dá para fazer muita coisa com eles, tanto para o mercado que vende e recebe no cartão de crédito, tanto para o mercado que está lá fornecendo para esse estabelecimento comercial que vende no cartão de crédito. Então, cara, a gente está tendo novidades muito boas, assim, muitas administradoras, muitos fundos querendo entrar, falar assim, poxa, é um mercado que eu não acesso, que está acima da CDI, que tem baixo risco, então, em vez de deixar meu dinheiro parado no Bradesco, eu compro o Cielo para 30 dias acima da CDI, que é o risco Bradesco. Então, faz todo sentido, né? E dentro do ecossistema, a gente facilitar a vida. Imagine que legal, o dono da padaria não precisar antecipar o recebível de cartão de crédito, pagar aquela taxa de 1,5%, 2% e poder pagar o fornecedor de farinha com esse recebível. E o fornecedor de farinha tem um recebível para 30 dias, onde ele tem certeza que ele vai receber, quem vai pagar vai ser a GetNet. Então, é aquela coisa que a gente precisa falar para todo mundo ainda e as pessoas não entendem e a gente está exatamente nesse ponto. Estamos prontos, funcionando, tudo certinho e agora é só publicar. Boa, excelente, cara. Obrigadão. E eu queria agradecer também a nossa audiência que acompanhou esse episódio. Então, pessoal, follow the money, entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá vocês vão encontrar a matéria deste episódio e também de todos os outros. Então, vocês vão ficar ali, continuar bem informados, compartilhem com o time de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu!